Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Tegma Gestão Logística S.A. para discussão dos resultados referente ao primeiro trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco os senhores Marcos Medeiros, diretor-presidente, e Ramon Pérez, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de 7 dias. Assim, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Marcos Medeiros, diretor-presidente da Tegma, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Marcos, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Sou o Marcos Medeiros, CEO da Tegma. Em nome de toda a empresa, agradeço mais uma vez a participação em mais uma teleconferência de resultados. Comigo aqui tem o Ramon Pérez, nosso diretor financeiro de RI, além de Ian Nunes, da área de RI. Passando pelo slide 2, damos um disclaimer a respeito das nossas declarações prospectivas. No slide 3, onde falamos dos destaques do trimestre, começamos com o anúncio que recebemos o prêmio de Transformação Digital Brasil. A Tegma foi uma das 17 organizações selecionadas pelo Instituto Micropower, Transformação Digital, para receberem o prêmio. De acordo com os organizadores, a iniciativa tem o objetivo de identificar e reconhecer instituições com experiências em inovação e em transformação digital, que se destacaram no período de 2021. Passando para o segundo tópico, falamos dos impactos esperados do conflito da Ucrânia e do surto de Covid na China, na indústria automotiva. A Rússia e a Ucrânia são grandes produtores de insumos essenciais para a produção de veículos, como o paládio, gás neônio e chicotes elétricos, o que torna ainda mais difícil o suprimento global desses produtos. Adicionalmente, o lockdown em algumas cidades da China causa uma pressão nas cadeias de suprimentos globais, que podem impactar a produção de veículos no Brasil nos meses subsequentes. Terceiro destaque, conforme detalhado em ata de reunião de conselho de administração do dia 20 de abril, realizamos a conversão das debêntures da startup Rabot e adquirimos novas ações no valor de R$4 milhões. Nesse processo, somado a outras capitalizações que a startup receberá de outros investidores, a Tegma terminará com 16,2% na empresa. Simultaneamente, a startup fez a sua série A, com um braço de inovação de uma grande instituição financeira. Dados esses destaques, passo a palavra para o nosso diretor financeiro, Ramon Pérez, para que ele possa falar dos nossos indicadores operacionais, resultados, fluxo de caixa e demais indicadores. Obrigado, Marcos. Boa tarde. Começando, então, pelo slide 4, nós vemos as principais estatísticas do mercado de veículos no Brasil. A gente pode observar no gráfico de cima que as vendas domésticas do primeiro trimestre de 22 foram 25% inferiores às vendas do mesmo período em 21. Isso é reflexo do impacto do cenário econômico que vem afetando a demanda, além das dificuldades de suprimentos que as montadoras estão enfrentando. Foi destaque negativo mais uma vez, né, a parada de 4 semanas da fábrica da General Motors em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Em função desse cenário, a produção também se retraiu 18%, conforme o gráfico abaixo e à esquerda.
A queda da produção, no entanto, ela foi amenizada pelo crescimento de 14% das exportações. Isso em função, né, do bom desempenho das vendas para o Mercosul e para o Chile, como mostrado no gráfico à direita. No slide 5, nós vemos os principais indicadores operacionais da divisão de logística automotiva. No gráfico acima, a quantidade de veículos transportados no primeiro TRI de 2022 foi 15% inferior na comparação anual, mas o market share cresceu quase 1 ponto percentual, na casa dos 24%. Esse crescimento do market share se deu em função de um mix favorável de vendas dos principais clientes, apesar da parada de 4 semanas, né, da principal fábrica da General Motors, como comentamos. Isso que nos afetou negativamente. A distância média, no gráfico abaixo, foi 7% inferior no primeiro TRI de 22, em função de 2 fatores. Da parada, mais uma vez já mencionada, da fábrica da General Motors, de onde partem viagens mais longas, e também pelo crescimento da participação das exportações no total das viagens. Elas têm uma distância menor. Passando para o slide 6, aqui nós mencionamos os resultados da divisão, né, de logística automotiva. A gente pode ver no gráfico acima que a receita da divisão no primeiro TRI ficou estável versus o mesmo período de 21. Essa estabilidade ela ocorreu apesar da queda do volume e da distância média, mostrados no slide anterior. O que amenizou esses efeitos, né, foram os reajustes de tarifas de transportes e serviços, em 21 e em 22. E o crescimento das receitas da logística de veículos usados, por meio da nossa controlada Fastline, além do crescimento dos outros serviços logísticos, como a gestão de pátio, a instalação de acessórios e outros serviços. O gráfico abaixo à esquerda mostra a queda da margem EBIT neste trimestre. Parte dessa queda ela pode ser explicada por conta das receitas não operacionais, que impactaram positivamente as despesas lá do primeiro trimestre de 21, em 6 milhões e 700, o que prejudica a comparação. Por outro lado, mesmo desconsiderando-se esse impacto, a gente constata uma queda importante, né, de 9,1% para 5,9%, que se deve aos volumes excessivamente baixos de veículos transportados no trimestre, que esse volume proporciona uma menor diluição de custos fixos e de pessoal, além do crescimento de alguns custos por manutenção. Da mesma forma, se nós olharmos no gráfico à direita, a gente precisaria ajustar os mesmos eventos não recorrentes do primeiro TRI de 21, para se chegar numa variação adequada, e que reflete basicamente as mesmas explicações da margem EBIT. E aí essa comparação seria de 13,2% para 10,4%. Já agora no slide 7, a gente mostra os resultados da logística integrada. No gráfico acima, o crescimento da receita da divisão no primeiro trimestre deste ano versus o ano passado reflete principalmente a atracação de 2 navios com sulfato e barrilha em janeiro, que deveriam ter atracado em dezembro de 21. Esse desempenho ocorreu apesar da queda das receitas da operação de logística para o setor de eletrodomésticos. Isso reflete as dificuldades do varejo brasileiro
e algumas questões pontuais de suprimento de peças também. Essa evolução positiva das receitas, ela se reflete nas margens, tanto o EBIT quanto o EBITDA. Elas apresentaram crescimentos expressivos em função da melhor diluição de custos. Agora, passando para o slide 8, a gente fala um pouco sobre os resultados consolidados. Destacamos aí a receita líquida no gráfico de cima, 3% superior, impactada negativamente pela redução de 15% na quantidade de veículos transportados e de 6,7% na distância média, isso no primeiro tri. Mas elas foram compensadas, mais que compensadas, pelos reajustes de tarifas da divisão automotiva e pela recuperação da receita da logística integrada. A queda de 28% do EBIT e de 3,9 pontos percentuais da margem EBIT no primeiro tri, na comparação anual, ela está refletindo as perdas da logística automotiva, com o volume, com as distâncias menores, e também o evento não recorrente positivo que foi mencionado já no primeiro tri de 21. E se a gente desconsiderasse esse evento, indicaria uma queda de 10,1% para 9%. No entanto, vale destacar que esse resultado foi ajudado pela melhora da logística integrada, assim como nas variações do EBITDA à direita, que também neste caso, se a gente fizer a exclusão do evento não ocorrente de 21, do primeiro tri de 21, estaria uma queda de margem de 16,5% para 14,6%. Quando se excluem os eventos não recorrentes que afetaram positivamente o primeiro tri de 21. E a gente também verifica que houve uma redução de despesas, mesmo no momento de alta da inflação. Por fim, ali no gráfico à direita, a gente pode observar que o lucro líquido do primeiro tri caiu somente 7%, ou seja, uma retração de 0,8 pontos percentuais de margem líquida, o que é muito menos que os indicadores operacionais. Isso ocorreu em função do melhor resultado da equivalência patrimonial, da nossa joint venture, a GDL, que já cresceu 63% desde seu início de suas operações, e já representa mais de 10% do nosso lucro líquido. Além disso, também houve uma melhora do resultado financeiro. Isso é consequência do aumento do CDI no período e da razão entre caixa e dívida nesse mesmo período. Adiante, no slide 9, a gente mostra no gráfico à esquerda o CAPEX, que foi de 4 milhões no primeiro tri de 22. Isso representa 1,8% da receita líquida, sem nenhum investimento assim que individualmente se destacasse. No centro, a gente pode observar o ciclo de caixa de 50 dias, do primeiro tri, 3 dias inferior ao do trimestre anterior. Esse indicador ele continua influenciado por maior contas a receber, que está acima do volume regular, por conta de questões comerciais. Mas isso vem se regularizando pouco a pouco, mas de uma maneira muito consistente. Por último, à direita, nós vemos o fluxo de caixa livre da companhia, que foi de 72 milhões no primeiro tri, bem superior ao primeiro tri de 21, em função da regularização de recebíveis atrasados e da liberação de mais capital de giro da operação automotiva. No slide 10, nós mostramos detalhes sobre a nossa estrutura de capital. No primeiro gráfico fica evidente que o caixa de 211 milhões de reais em março de 22 é muito superior às amortizações da dívida bruta atual.
dos próximos 3 anos. Nesse primeiro TRI de 22, foi realizado o pagamento de 10 milhões de notas de crédito de exportação, e é isso que explica o aumento do custo médio da dívida no gráfico ao lado, já que ela possuía um custo bastante baixo. Dessa forma, assim, só pelo efeito de a gente liquidar uma dívida mais barata, nosso custo médio se elevou a CDI mais 2,9%, como a gente mostra no gráfico ao lado. Mas agora, em abril, nós também realizamos o pagamento de 50 milhões de uma outra nota de crédito de exportação que venceu. E, nesse caso, esse pagamento vai reduzir de novo o nosso custo médio a patamares bastante inferiores. Sobre a composição da dívida líquida, na tabela abaixo e à esquerda, podemos ver que, em março de 22, nós apresentamos um caixa líquido de 91 milhões de reais, refletindo a estrutura bastante desalavancada da companhia. Por último, à direita, a gente ressalta que, mesmo em um momento muito desafiador para a indústria automotiva, né, nosso rating foi reafirmado pela Fitch no mês passado, no patamar de A local, com perspectiva estável. Finalmente, passando para o último slide, aqui a gente mostra primeiro a evolução do nosso retorno, tanto sobre o capital investido, quanto sobre o patrimônio líquido, no gráfico de cima. A gente destaca aqui o ROIC de 16,3% em março de 22, representou uma queda em relação a dezembro de 21, que reflete principalmente as dificuldades enfrentadas aí pela indústria automotiva, isso somado aos problemas macroeconômicos e aos seus reflexos, os seus impactos no varejo nacional. O ROI do trimestre, por sua vez, foi estável em relação ao de dezembro de 21. Isso em função da melhora da equivalência patrimonial, conforme já explicado, e da queda do resultado financeiro, que compensaram as perdas operacionais do período. No gráfico abaixo, à esquerda, mostramos o histórico de dividendos e de juros sobre capital pagos pela companhia. Na linha cinza, a gente mostra o payout das distribuições e o dividend yield, que em 21 se recuperou, atingindo quase 6%. Nos gráficos na parte inferior à direita, falamos de informações relacionadas às nossas ações. Primeiro, no gráfico de cima, de múltiplos. O preço-lucro em cinza se encontra no patamar mais baixo dos últimos trimestres, assim como o Enterprise Value sobre EBITDA, que foi de 5 vezes no primeiro trimestre de 22. Bem, a gente acredita que isso ocorra em função principalmente das incertezas relacionadas ao mercado automotivo e do cenário macroeconômico em geral. Logo abaixo, a gente vê o desempenho da nossa ação em comparação com o índice Ibovespa em 2022. Também em função das grandes incertezas relacionadas ao mercado automotivo, as ações da Tegma têm tido uma grande volatilidade no ano, com uma liquidez reduzida e um desempenho próximo ao Ibovespa no ano. Agradeço aí a atenção de todos mais uma vez e abro para a sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a sua pergunta da lista, digitem *2. Nossa primeira pergunta é de Aline Dil, BTG Pactual. Pode prosseguir, Aline. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada pelo call. São 2 perguntas aqui do nosso lado.
Considerando os lockdowns na China e também o conflito entre a Rússia e a Ucrânia na Europa, eu queria saber se vocês têm alguma cor do que vocês esperam de volume para o segundo semestre do ano, tanto para o mercado doméstico quanto para exportações, por favor. E a segunda pergunta seria, em termos de ROIC, considerando esse cenário ainda desafiador da indústria automotiva e também os impactos da inflação, qual o patamar que vocês esperam que o ROIC se acomode daqui para frente nos próximos períodos, por favor? Obrigada. Oi, Aline. O Marcos, obrigado pela pergunta. Bom, essa pergunta sua é bem difícil, né? Acho que a nossa equação ela entraram novas variáveis, né? Bom, falando um pouquinho primeiro do lockdown da China, né? Sem dúvida isso já está impactando, né? Especialmente o fluxo logístico, né? Você vê lá navios sendo represados, e aí você começa a gerar aí uma quebra dessa cadeia de supply chain, né? Então, isso sim tem impactado tanto em capacidade operacional quanto no aumento de custo e de present time, né? Que também tem impactado aqui, especialmente nós aqui do Brasil que estamos aí aguardando peças, né? Então, sim, esse processo da China tem impactado. Em relação ao conflito da Rússia e Ucrânia, né, como a gente já comentou aí, tem também um impacto, porque eles têm lá, né, matéria-prima e produtos, né, que são importantes aqui para o nosso setor, né, para o setor automotivo, né, como o paládio, o gás neônio, chicotes elétricos, né, são completamente ligados aí à produção. Então, nas últimas conversas que tivemos com os nossos clientes, né, eles sim estão preocupados com esse atraso desse abastecimento, mas especialmente com os custos, né, que certamente serão maiores aí nos próximos meses. E por que isso, Aline? Porque eles estão tendo que achar opções de fornecimento, né? Então, se eu não consigo comprar da Ucrânia, ou se eu não consigo trazer determinado material da Rússia, eu preciso desenvolver novos fornecedores. E esse tempo e esse desenvolvimento ele traz aí um custo adicional ao processo. Então esse é o impacto, vamos dizer, que já chegou aqui nas montadoras, né? Agora, o que isso traz de impacto para o volume, né, no segundo semestre é difícil de prever, viu, Aline? Assim, está todo mundo com muita precaução, né? A gente vê, por um lado, algumas montadoras falando em retornar capacidade, ao mesmo tempo você vê montadoras parando em férias coletivas, né? Então, assim, existe aí um mix entre acelerar, frear, sabe? Eu acho que, assim, a média geral aqui dos nossos clientes, a gente vai ter uma visão um pouco mais, assim, um pouco mais clara, né? Aí a partir do mês de junho, tá, Aline? Então, difícil prever aí um pouco o que vai acontecer de volume. Naturalmente, eu acho que, de qualquer sorte, vai ser um volume maior do que o primeiro semestre, né? Acho que isso é, vamos dizer assim, é unânime, que pode não ser um volume que nós gostaríamos que fosse, mas certamente será um volume maior, né? O primeiro trimestre realmente foi uma referência muito ruim, né? Muito negativa, não só no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Então, acho que o primeiro trimestre realmente é uma referência muito baixa. O segundo trimestre deve vir realmente um pouco melhor, aí, pelo que a gente tem acompanhado com a FAV, com a própria Fenabrás, mas o segundo semestre efetivamente será melhor do que o primeiro, o quanto saberemos um pouco melhor a partir de junho e julho. Vou passar para o Ramon, tá, Aline, responder a segunda pergunta. Com relação ao ROIC, assim, é difícil também prever, porque muito do que eu vou dizer está ligado às previsões difíceis de fazer que o Marcos estava explicando, né? Assim, de um pouco mais concreto, eu considero que vai haver uma melhora pela liberação de capital de giro por conta daqueles atrasos que a gente teve. Então, isso, né, vai diminuir a base, né, o denominador aí do cálculo. Vai ser um pouco amortecido se vier o crescimento dos resultados operacionais, obviamente, que aí o nosso contas a receber vai crescer em função de uma eventual recuperação do mercado automotivo. Mas o quanto vai vir dessa recuperação é complicado. O primeiro trimestre foi um trimestre difícil, né, em termos de volume.
a gente tem expectativa de recuperação ao longo do ano, o que se acontecer, traria o ROIC para os níveis médios praticados aí, apresentados durante o ano de 21. Então, esperamos sim uma melhora desse ROIC, por conta desses fatores que eu expliquei, o quanto vai depender da recuperação da operação e, enfim, do cenário macroeconômico e da crise dos semicondutores. Mas esperamos sim uma melhora daqui para frente. Boa tarde a todos, eu sou Ian, aqui da área de RI. Eu vou mediar as perguntas que vierem via webcast. Então, a primeira aqui eu vou direcionar para o Ramon, vinda do Felipe Pinheiro da Polo. Boa tarde. Com a redução do nível de alavancagem no trimestre, podemos esperar um patamar de payout mais elevado para o futuro, como observado em 2021? Ramon. Mantidas as condições aí de pressão e temperatura, nós podemos esperar uma manutenção da política que a gente tem, que é uma política indicativa de 50%, sendo que a gente tem praticado um pouco acima disso em anos recentes, até em função de alguns resultados extraordinários que a gente acabou obtendo, principalmente resultados tributários. Agora, tudo isso vai depender, obviamente, então, assim, manutenção, estabilidade da nossa política. Agora, isso pode ser eventualmente alterado por alguma necessidade de investimento maior ligado a crescimento orgânico ou inorgânico. É o que eu posso responder para vocês. Uma segunda pergunta aqui veio do Rafael Maisonave, da Tarpon. Carlos, boa tarde. Parabéns pelos resultados resilientes a despeito de todos os desafios. Vocês poderiam falar sobre a iniciativa da logística de veículos usados? O Rafael Marcos. Rafael, só comentando aqui da palavra resiliente que você colocou aqui na tua pergunta, você tem razão, tá? A gente tem realmente focado muito nisso, né? Acho que isso, todos os nossos esforços dentro de casa aqui, é garantir essa resiliência de nível de serviço e das nossas margens, naturalmente nesse cenário complexo que a gente falou. Então essa eu diria que é a palavra, nosso principal palavra aqui do dia a dia, tá? Resiliência. Bom, vamos lá. Sobre a logística de veículos usados, né? A gente está tendo uma surpresa muito positiva, né? Os volumes, o ano passado já foram mesmo, com toda a pandemia e tudo que aconteceu com as locadoras, né? Porque as locadoras deixaram de desmobilizar veículos, né? Porque eles não tinham veículos novos, eles acabaram segurando os veículos, né? E essa logística de seminovos, justamente ela entra nessa cadeia, nesse fluxo, né? Mas mesmo assim, fizemos aí algo em torno de 20 mil veículos, né? Lembrando que a Fastline, né, essa iniciativa é como se fosse uma startup, né? Então não dá para comparar com os volumes que nós fazemos aí na Tegma do zero. Mas foi um volume de 20 mil veículos e esse ano, né, nossas estimativas aqui é que esse volume cresça aí próximo de 50%, né? Ou seja, alguma coisa de 30 mil veículos, né? Primeiro trimestre desse ano foi muito diferente dos novos, né, que como a gente já falou aqui, foi um trimestre muito ruim, né, assim, aquele trimestre para se esquecer, mas em contrapartida, os seminovos foi um trimestre muito bom, sabe? Eu acho que também as locadoras, como a gente percebeu aí, né, no relatório deles, eles voltaram a comprar equipamentos, né, então com isso também voltou a gerar esse fluxo de desmobilização, além de que esse período de férias, né, janeiro, fevereiro, carnaval, que foi mais ou menos, mas teve aí um movimento de turistas, né, gerou também uma mobilização de veículos aí para áreas com maior número de turistas, né? Então, realmente é uma grata surpresa, a gente está bastante otimista, embora seja, como eu já falei, algo ainda pequeno do ponto de vista de volume, mas algo com muito potencial, e principalmente porque nós estamos conseguindo gerar um portfólio de serviços muito maior do que a gente imaginava no início, sabe, Rafael? A gente pensava só no transporte, agora já tem vários serviços acessórios que estão sendo feitos, né? O perfil de cliente também mudou muito, né? A gente conseguiu atrair aí cliente pessoa física,
grandes frotistas, então não só as locadoras, mas também qualquer outra empresa que tenha aí uma frota e que necessite aí de se fazer um transporte, tá, Rafael? Então, realmente, é uma grata surpresa aí no meio desse cenário bastante turbulento que estamos vivendo. Uma próxima pergunta aqui do Gustavo Romi. Duas, na verdade. A primeira, quando deve receber o saldo a ser pago pela SADA? Vai haver alguma correção / juros? No ritmo que está ocorrendo a amortização, acredito que por volta de 4 ou 5 meses a gente deve ter o saldo todo liquidado. Não fez parte da negociação nenhuma remuneração adicional, um custo financeiro, mas lembre-se que isso vale tanto para o valor que a gente deve, como para o valor que eles devem para a gente também. Tá? Então, sim, há uma diferença, obviamente, desfavorável a gente, mas o mais importante é que a gente está resolvendo essa pendência e seguindo adiante. E uma última pergunta do Gustavo sobre os resultados da GDL, que foram bem fortes. Se poderia comentar algo mais sobre essa operação. Gustavo, é o Marcos. Bom, essa acho que também foi uma ótima surpresa. Surpresa não, porque já é o terceiro ano consecutivo que a gente vem com resultados recordes, né? Ou seja, o terceiro ano consecutivo, estou falando já aqui de 2022 também, uma perspectiva bastante positiva, né? Você perguntou para falar um pouquinho mais dessa operação, né? Um CLIA, né? Um antigo porto seco, né? Um dry port. Basicamente, a operação é receber cargas, seja de aeroporto, ou seja, do porto ali na região do Espírito Santo, né? E você faz esse armazenamento da carga alfandegada, né? A gente também tem um serviço lá de armazém geral, a partir do momento que a carga ela é nacionalizada, a gente também presta um serviço de armazém geral, né? As cargas, tem diversos tipos de cargas, desde veículos também, que operamos lá, tem muito veículo também, mas você tem carga farmacêutica, bens de consumo em geral, né, equipamentos, tem vestuário, enfim, tem diversos tipos de cargas. Uma parte da precificação, ela considera o valor CIF da carga, né, um percentual sobre isso, então o dólar, ele favoreceu uma boa parte do ano, né, agora recentemente até caiu um pouco, mas isso ajudou bastante. Então é uma operação que nós estamos cheios, nós estamos com uma ocupação acima de 90%, e já estamos lá no Conselho de Administração, inclusive, discutindo potenciais expansão, seja a expansão de armazéns existentes ou, eventualmente, de novas verticalizações, enfim. Estamos numa agenda bastante positiva de crescimento e de ampliar, especialmente, investimentos em tecnologia, né? Essa operação, ela ainda demanda de muita gente, assim, no processo, né, operacional. Então, tem muita oportunidade de fazer investimento em tecnologia, tanto na parte de armazenagem, quanto na parte de movimentação de veículos. Nossa próxima pergunta é de Luiz Catestrano, Itaú BBA. Marcos, Ramon, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir? Sim, Luiz, boa tarde. Opa, boa tarde. Show de bola. Pessoal, muito obrigado pelo espaço aqui. São duas perguntas aqui do meu lado. A primeira, eu queria entender um pouco, assim, a GM ela foi, de longe, aparentemente, a montadora mais afetada por toda a crise aí dos componentes como um todo, né? 5 meses parado no ano passado. Estando aqui num cenário de novos gargalos no segundo trimestre, dá para a gente assumir que a GM de novo está numa posição fragilizada, ou dado que ela parou agora no início do ano, ela está com uma posição de estoque um pouco mais robusta, vai conseguir resistir um pouco mais, pelo menos no curto prazo, né? A gente viu que a Volkswagen anunciou uma parada importante agora para maio, mas querendo entender um pouco da GM, dado que a planta de Gravataí é tão importante para vocês, né? E a segunda pergunta é com relação a um ajuste no quadro de funcionários que vocês citaram que não fizeram no primeiro TRI, dado que as montadoras sinalizaram uma retomada forte no segundo TRI.
Eu entendo que agora o cenário é um pouco mais incerto, então, pensando um pouco para o segundo TRI, vocês já têm alguns ajustes no quadro de funcionários visando trazer as margens para um patamar mais otimizado, ou vocês pensam em fazer isso em algum momento? Como que está a cabeça com relação a isso? Obrigado, pessoal. São essas perguntas. Ô, Luiz, legal. Duas boas perguntas aqui. Vamos falar um pouquinho da GM, primeiramente, né? Você tem razão, eles sofreram muito ano passado, né? Acho que foi uma parada, assim, histórica, né? 5 meses, e custou muito caro para eles em vários sentidos, né? Mas acho que especialmente ter perdido lá a primeira posição do carro mais vendido, né? Eu acho que eu já comentei em outros calls, eu estive lá em dezembro na fábrica, né? Foi quando eles começaram ali em novembro, dezembro, eles voltaram a produzir, e, incrivelmente o Onix atingiu a primeira posição em dezembro novamente, né? Então eu fui na fábrica, eles estavam lá com as faixas, né? O campeão voltou, tal. Então assim, eles estavam muito otimistas, vamos dizer, no começo do ano, né? Bom, com isso que a gente já comentou aqui um pouquinho, né? Bom, teve a Omicron aqui no Brasil, que foi um absurdo em janeiro, né? Foi um pico. Pra você ter uma ideia, aqui na Tegma, pegando todo o período de Covid, janeiro agora foi o pior mês do ponto de vista de contaminação de pessoas, né? Então, realmente, a Omicron fez um estrago e afetou muito todas eles, né? Bom, olhando um pouquinho para frente, é difícil, Luiz, te dar uma precisão dessa resposta, porque nem eles têm essa resposta, tá? Eles já tinham falado em aumentar o terceiro turno, em aumentar a capacidade. Aí veio esse conflito da Ucrânia e da Rússia, que, como eu já comentei aqui, né, numa outra pergunta da Aline, tem sim impactado eles, né? Então, assim, eu diria que aquela história, um pé no acelerador, outro no freio, tá, Luiz? Não existe ainda um otimismo para dizer assim, olha, vai ser muito maior. O que a gente percebe, e a gente percebe no dia a dia aqui dos nossos volumes, né, que nós carregamos lá na fábrica, é que existe sim um volume que tem se mantido, né, ou seja, não está caindo, né? Agora, o quanto isso vai crescer nos próximos, para o segundo trimestre, como eu já comentei, vai depender muito do mês de junho. Eu acho que o mês de junho vai ser um mês importante para o trimestre, porque maio, por enquanto, os volumes têm se mantido aí igual o mês de abril, assim, no caso da GM, né? Então, em relação à GM é isso, Luiz. Bom, em relação ao quadro de pessoal, né, a gente tem que lembrar só o seguinte, né, a gente comparar com o ano passado, né, ainda na época do pico da pandemia, lembra que nós tínhamos aquelas flexibilidades, né, da legislação trabalhista, né? A gente podia ter o layoff, a gente fizemos férias, tinha muito mais flexibilidade, né? Hoje e nós não esperávamos esse trimestre tão ruim como foi, né? Por outro lado, a gente tinha essa expectativa, que hoje a gente viu que ela foi um pouco frustrada do ponto de vista de volume, né? Com essa falta de peças que continuou, né? E algumas paradas que não estavam previstas e que aconteceram, né? Então, porque agora, como nós não temos essa flexibilidade, porque assim, até férias a gente não esgotou, né? Acho que todo mundo tirou férias no ano passado, quem tinha e quem não tinha, então esgotou-se, vamos dizer, essa alternativa de férias, né? Não temos mais o layoff. Então, agora, assim, qualquer variação de headcount, a gente está falando de um processo de demissão e tal, naturalmente, dentro da nossa política aqui de engajamento das pessoas, a gente procura evitar isso. Acho que nós não chegamos a um ponto ainda de tomar essa decisão, até porque, Luiz, tem muitos carros aí parados nas fábricas, esperando apenas chegar o chip, sabe? Então, um container que chega lá com 30 mil peças, a gente tem 2, 3 dias um volume grande. Não dá para prever isso, e eu também não consigo contratar pessoas com essa velocidade, com esse padrão que a Tegma tem. Então, é uma decisão sempre muito difícil, mas a gente optou, então, em manter um headcount, vamos dizer, um pouco acima do necessário para o volume que aconteceu, não para o volume que esperávamos que acontecesse, mas, naturalmente, é uma conta que a gente acompanha no dia a dia aqui, Luiz, tá? Mas então foi isso, foi falta de flexibilidade, a gente optou em manter o nosso time, até porque é um time muito bem preparado, muito bem treinado, e tem uma conta, Luiz, que se faz, né? Assim, qual é a conta de você demitir essas pessoas, depois de 2, 3 meses você contrata de novo, você pode perder essas pessoas no mercado, treinamento, engajamento, motivação.
Então, é uma conta bem mais complexa de se fazer. Não, perfeito, pessoal, claríssimo. Excelente resposta. Muito obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Para retirar a sua pergunta da fila, digitem *2. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Marcos para as considerações finais. Por favor, senhor Marcos, pode prosseguir. Bom, gostaria de agradecer a todos mais uma vez, né, por participar do nosso call. Como a gente comentou aqui nas respostas, né, estamos num cenário bastante imprevisível, né, com variáveis aqui no Brasil, variáveis fora do Brasil, né, diferentes variáveis, né, econômicas, supply chain, conflitos, né, ou seja, a nossa vida aqui de logística tem sido bastante divertida no sentido de aprender também muito com isso. Eu acho que eu tenho sempre falado essa palavra aqui nos nossos calls, a Tegma, nós aqui, a diretoria, o conselho de administração, a gente aprendeu muito com o que aconteceu e, felizmente, tudo isso está sendo praticado de maneira a garantir a resiliência aí que foi citada aqui nas nossas conversas, né? Esse tem sido o nosso foco, manter o nosso time engajado, manter resiliência, o controle, especialmente de custos e despesas, como vocês viram aí nos nossos resultados, e especialmente voltamos a fazer os investimentos necessários. Voltamos a investir em equipamentos, voltamos a investir especialmente em tecnologia, não foi à toa que ganhamos o prêmio de transformação digital, né? Mantemos aí com o outro